13 de agosto de 1942. Em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa ardia e Portugal se declarava neutro, o regime de Salazar publicava o Decreto de Lei 32.192 e com ele nascia o abono de família. O que poucos sabem é que Portugal se tornava, nesse momento, o 11º país do mundo a ter uma prestação deste tipo, muito antes da Suécia, do Reino Unido ou da Dinamarca, nações que viriam depois a ser referências mundiais em proteção social. E aqui o paradoxo fala por si mesmo. Um dos regimes mais autoritários e conservadores da Europa Ocidental criou, por motivações próprias, um mecanismo que hoje é associado ao Estado Social Democrático. Mas as motivações eram bem diferentes das que levaram França ou Alemanha a criar sistemas similares. Nestes países, o incentivo explícito à natalidade era o motor. Em Portugal, o preâmbulo do diploma era claro. O abono era o meio por excelência para a realização do princípio do salário familiar. Não era um bónus por ter filhos, mas sim um complemento ao salário fundado na ideia corporativista de que o salário justo deveria ser proporcional às necessidades do trabalhador e da sua família. Os filhos eram encargos que o patrão tinha obrigação moral de considerar. Nessa altura, o sistema financiava-se através de cotizações pagas pelas empresas e pelos trabalhadores, mas a sua gestão era feita por caixas de abono de famílias independentes, organismos autónomos espalhados pelo país fora do sistema de previdência social. Era uma construção fragmentada, corporativa, limitada a trabalhadores de alguns setores, como a indústria, o comércio e profissões liberais. Os agricultores, por exemplo, que representavam a maioria da população ativa portuguesa, ficaram de fora deste apoio durante anos. Só em 1962, 20 anos depois da criação, o abono foi integrado no sistema de previdência social. E só com a lei de 69 é que os trabalhadores agrícolas passaram a ter direito a esta prestação. A universalidade do apoio foi uma aspiração lenta, demorada e quase sempre adiada. O 25 de abril de 1974, no entanto, mudou tudo, também na proteção social. O Estado Social ganhou expressão constitucional, o subsídio de desemprego foi criado em 1975, o Serviço Nacional de Saúde nasceu em 79. A lógica corporativista do apoio deu assim lugar a um princípio de universalidade. O direito às prestações sociais passou a estar consagrado na Constituição da República. O abono de família acompanhou precisamente esta democratização. O acesso foi sendo alargado, os valores foram crescendo com a inflação, nas décadas de 70 e 80, e o número de beneficiários aumentou. Entrou o século XXI e o abono já era uma realidade transversal paga a famílias de quase todos os escalões de rendimento. Uma prestação praticamente universal com valores que decresciam à medida que o rendimento subia, mas que chegavam a famílias da classe média com filhos. Esta fase da quase universalidade tinha uma virtude política muito evidente. Tornava o abono num direito percebido por muitos e não um estigma associado à pobreza. Tinha, porém, um custo financeiro crescente e uma lógica redistributiva muito questionável, uma vez que, nessa altura, chegava também a famílias sem necessidades prementes. Mas eis que chegamos a 2010 e marcou-se o fim de uma era. O país estava em recessão, o déficit público era insustentável e o governo de José Sócrates aprovou o Decreto-Lei 116 desse mesmo ano. Com ele, o abono de família sofreu a maior transformação estrutural desde a sua criação. A reforma configurou os escalões de acesso e tornou a condição de recursos muito mais restritiva. Famílias da classe média, que até então recebiam um abono, deixaram de ter direito. O número de beneficiários caiu de forma abrupta e a despesa anual também desabou. De mais de 900 milhões de euros em 2010, passou para 670 milhões em 2011, uma queda de quase 30% num único ano. Nunca, num período tão curto de tempo, tantas famílias tinham perdido um apoio que consideravam garantido. Quando Portugal foi intervencionado pela Troika, em 2011, os cortes intensificaram-se. Para o abono de família e para o rendimento social de inserção, as reduções em termos reais chegaram à casa dos 34% ao longo de todo o período da austeridade. O efeito foi sentido de forma desproporcional pelas famílias mais vulneráveis, exatamente as que menos tinham para absorver este impacto. E o que é que aconteceu? O debate público polarizou-se.
De um lado, o argumento da necessidade fiscal, o país não podia continuar a distribuir abono a famílias que não necessitavam. Do outro, um povo descontente. O Estado retirava um apoio a famílias com filhos no momento em que o desemprego disparava e os salários caíam. Ambos os argumentos tinham substância, o que faltou aqui foi qualquer estratégia coerente de longo prazo. Com a chegada do governo PS em 2015, iniciou-se uma reposição gradual. Os valores foram recuperados progressivamente, foram criadas majorações para as famílias monoparentais e para agregados com várias crianças pequenas. Mas a plena reversão dos cortes nunca aconteceu de forma integral e a arquitetura do sistema herdou as cicatrizes dessa década. Ora, estando nós em 2026, o abono de família serve aproximadamente 1 milhão de beneficiários em Portugal. Este apoio é mensal, pago por transferência bancária e o seu valor depende de 3 variáveis: o rendimento de referência do agregado familiar, a idade da criança e a composição do agregado. O sistema divide-se em 5 escalões indexados ao IAS, que em 2026 vale qualquer coisa como 537 euros. Quem tem rendimentos de referência acima de 2,5 vezes este valor não tem qualquer direito à prestação. Quem está no quarto escalão só recebe abono até os filhos completarem 6 anos. Em números reais, os valores deste ano variam entre os 30 euros e os 191 euros mensais por criança no escalão mais baixo. Para famílias monoparentais existe uma majoração de 50%, o que pode levar o apoio a cerca de quase 300 euros por mês para crianças mais pequenas nos primeiros escalões. Em setembro, as famílias do primeiro escalão com filhos, entre os 6 e os 16 anos, recebem também o abono em duplicado, um reforço pontual para o regresso às aulas. Existem ainda modalidades complementares, como o abono pré-natal, que é pago a partir da 13ª semana de gravidez, ou a bonificação por deficiência, que alarga o apoio até aos 24 ou 27 anos. Existe ainda o subsídio de nascimento, uma prestação única, paga às famílias dos escalões mais baixos após o nascimento de um filho. A atribuição é hoje em grande parte automática, desde que a criança tenha um cartão de cidadão e os pais estejam registados na Segurança Social Direta e o rendimento do agregado não exceda o quarto escalão. Dito isto, o abono de família não é nem nunca foi uma solução para a pobreza, mas é para muitas famílias um amortecedor real e constante. O maior mérito está na previsibilidade, é uma transferência mensal, regular, que chega independentemente de oscilações no mercado de trabalho ou de crises passageiras, e numa economia com uma volatilidade laboral elevada e salários baixos, essa regularidade tem um valor que os números não capturam completamente. O sistema tem uma lógica redistributiva razoável, os escalões mais baixos recebem montantes significativamente mais altos e as famílias numerosas têm majorações que reconhecem o esforço adicional de quem tem vários filhos pequenos, e a atribuição automática, implementada nos últimos anos, eliminou aqui uma barreira real. Muitas famílias elegíveis ou não pediam apoio por desconhecimento ou por incapacidade de navegar no sistema burocrático complexo. Mas onde o abono de família falha, e falha de forma sistemática, é, por exemplo, no efeito limiar. Uma família que sobe de escalão pode perder mais em prestações do que ganhou em rendimento laboral. O resultado prático depois termina a ser perverso. Para certas famílias, trabalhar mais ou aceitar uma promoção salarial modesta traduz-se numa perda líquida de rendimento. O sistema pune a mobilidade ascendente em vez de a recompensar. E isto não é um defeito marginal, é uma crítica recorrente de economistas, assistentes sociais e organizações da defesa do consumidor, e o próprio governo já a reconheceu ao desenhar a prestação social única. Uma reforma que prevê uma componente de incentivo ao trabalho para suavizar precisamente este efeito. O segundo é a manipulação. O rendimento de referência do agregado é calculado com base em declarações fiscais de rendimentos com 1 ou 2 anos de desfazamento, e esta janela temporal cria oportunidades, legais e ilegais, de otimização. Quem tem rendimentos variáveis, trabalho por conta própria ou atividade sazonal pode apresentar anos de baixo rendimento para aceder a escalões mais favoráveis, porque o Estado não tem capacidade real de cruzar a informação em tempo útil em vários sistemas como a Segurança Social, a Autoridade Tributária ou as instituições bancárias. A declaração de rendimentos continua a ser o principal mecanismo de verificação. E depois,
o teto de património mobiliário. Para ter direito ao abono, o agregado familiar não pode ter mais de 240 vezes o IAS em ativos mobiliários, o que em 2026 corresponde a cerca de 129 mil euros, e este limite é elevado o suficiente para ser ineficaz como barreira a famílias de rendimento médio-alto que concentrem o património em imóveis ou outros ativos não mobiliários. Uma família com um portfólio de imóveis pode continuar a receber o abono, já uma família com poupanças num depósito a prazo acima deste limite não consegue o mesmo. O desfazamento territorial é outro dos defeitos. O custo de vida em Lisboa ou no Porto é radicalmente diferente de um concelho no interior e um rendimento de referência que coloca uma família no terceiro escalão em Bragança pode ser insuficiente para cobrir as despesas básicas em Lisboa. O abono ignora completamente esta realidade geográfica e trata o país como um território homogéneo que na realidade não o é. E hoje estou-vos a trazer este tema porque Portugal enfrenta uma das crises demográficas mais severas da Europa. Em 2024 nasceram menos de 85 mil crianças, um mínimo histórico. A taxa de fecundidade situou-se nos 1,4 filhos por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para a reposição geracional, e por cada 100 jovens a residir em Portugal havia 188 idosos. A idade mediana da nossa população já ultrapassa os 47 anos. E neste contexto seria legítimo esperar que o abono de família funcionasse como um instrumento de política demográfica ativa. Não funciona. E importa ser honesto sobre este ponto. O abono foi criado, recordem-se, não para incentivar a natalidade, mas para complementar o salário. Esta lógica fundadora persiste até aos dias de hoje. O sistema apoia quem já tem filhos, mas não demonstra capacidade de influenciar a decisão de ter filhos. A investigação internacional nesta matéria é consistente porque transferências mensais de pequena dimensão têm um impacto muito residual nas decisões de parentalidade. O que afasta os portugueses de ter mais filhos é estrutural. É o custo da habitação, a precariedade laboral, a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar, o adiamento da maternidade para depois dos 30 anos, tudo isso não é resolvido com um abono de 190 euros por mês. Paradoxalmente, as famílias imigrantes, que têm hoje taxas de natalidade significativamente superiores às das famílias portuguesas, representam cerca de 1/3 dos nascimentos em 2024. São elas que muitas vezes mais dependem dos escalões mais baixos do abono. Assim que o sistema serve para quem mais precisa dele, mas não move a agulha onde o país mais precisa que ela se mova. Mas então, se esta não é uma medida que puxa pela natalidade, quanto é que isto nos custa enquanto povo? Em 2010, no último ano antes da reforma da austeridade, o Estado gastava cerca de 960 milhões de euros anuais com um abono. Em 2011, após as restrições de acesso que eu mencionei, o valor caiu para 674 milhões. Mas depois, a recuperação foi gradual e assimétrica. Entre 2015 e 2019, o abono foi sendo restaurado de forma faseada, sem nunca atingir os valores pré-crise, mas com a introdução de majorações que concentraram o reforço nos escalões mais baixos. Mais recentemente, em 2024, a ministra Ana Mendes Godinho, do governo socialista, fez manchetes com o maior aumento de apoio às famílias de que há memória. Os novos valores duplicaram o orçamento para o abono de família, por exemplo, 2015. Hoje em dia pagamos perto de 1,4 mil milhões de euros apenas por esta medida. Depois das pensões e do subsídio de desemprego, é a terceira maior despesa da Segurança Social. E o que este gráfico nos revela, acima de tudo, é a extrema sensibilidade política do abono a ciclos orçamentais. Em 7 anos de crise, cortou-se quase 1/3, em 10 anos de recuperação, regressou e ultrapassou os valores anteriores, mas de forma estruturalmente diferente. O sistema, no entanto, está em discussão. O Governo tem em preparação a Prestação Social Única, uma reforma ambiciosa que pretende agregar 3 apoios do sistema de solidariedade, incluindo o rendimento social e inserção, numa única prestação com menos burocracia e com uma componente de incentivo ao trabalho para suavizar os efeitos que mencionei anteriormente. O abono de família, por ser de natureza universal e não pertencer ao subsistema de solidariedade, vai ficar de fora desta fusão e vai continuar a funcionar de forma autónoma. A questão central que esta reforma não resolve e que o próprio abono de família também não resolve é a da arquitetura de fundo.
Portugal tem um sistema de proteção social que foi construindo ao longo de décadas por sobreposição de medidas e não por um desenho coerente. O resultado é um conjunto de apoios que se cruzam, se contradizem e criam incentivos perversos, e o abono é apenas um dos nós deste labirinto. Algumas reformas seriam relativamente simples de implementar e teriam seguramente um impacto real, como introduzir uma componente geográfica no cálculo do rendimento da referência, reduzir o desfazamento temporal entre os rendimentos declarados e o escalão aplicado, criar transições suaves entre escalões, reforçar o cruzamento de dados entre a segurança social, as finanças e as instituições bancárias para detectar irregularidades. Nenhuma destas medidas é revolucionária, todas são tecnicamente viáveis. A questão é mesmo se existe vontade política para um debate honesto sobre um apoio que, por tocar diretamente na vida de mais de 1 milhão de famílias, se tornou num terreno politicamente minado, onde propor qualquer reforma é arriscado e onde manter o status quo é sempre a decisão mais cómoda. Se já alguma vez pensaste, tenho a estratégia, tenho a disciplina, o que me falta é capital, então o Kraken Prop foi desenvolvido precisamente para este problema. O Prop Trading, ou negociação proprietária, é um modelo que existe há décadas nas mesas dos grandes bancos e fundos de investimento. E a lógica é simples. Em vez de arriscares o teu próprio dinheiro, negocias com o capital de uma empresa. Geres o risco, cumpres as regras e partilhas os lucros gerados. A Kraken traz agora este modelo para o mercado cripto, integrado diretamente no Kraken Pro, uma das exchanges mais antigas e com maior liquidez no setor. O funcionamento é simples. Escolhes uma carteira entre 5 mil a 200 mil dólares, pagas uma taxa de avaliação e começas a negociar num ambiente simulado que replica as condições reais do mercado. Não há limite de tempo, podes progredir ao teu próprio ritmo e quando atingires o objetivo de lucro sem violar os limites de perda definidos, passas à conta financiada, sem qualquer depósito adicional, sendo que a taxa de avaliação é mesmo o teu único risco financeiro neste caso. A Kraken cobra as perdas da negociação a partir desse momento. Uma vez aprovado, podes ficar com até 90% dos lucros que conseguir gerar com levantamentos processados em 24 horas. Desde 2023 já foram financiadas mais de 35 mil carteiras sem qualquer atraso em nenhum pagamento. Já em termos de mercados, tens acesso a mais de 60 pares de criptoativos com liquidez elevada, alavancagem até 5 vezes e todas as ferramentas avançadas do Kraken Pro. A mesma interface, tanto na avaliação como na conta financiada. Aliás, tens inclusivamente um episódio aqui no canal onde eu faço uma avaliação completa das funcionalidades da Kraken. Há, como sempre, aspectos importantes que deves considerar antes de avançar. O programa é classificado como um serviço não regulamentado, as taxas de avaliação não são reembolsáveis e a maioria dos candidatos não passa na primeira tentativa. É um programa que exige preparação, disciplina e uma estratégia muito sólida de gestão de risco. Não é uma solução para quem está a aprender a negociar. No entanto, se já tens um processo definido e queres escalar sem comprometer o teu capital, então o Kraken Prop é uma proposta que vale a pena analisares. Eu vou deixar o link para ti na descrição deste episódio. Se, no entanto, pretendes usar a Kraken como plataforma apenas para investir em cripto, com os primeiros 100 euros investidos, o meu link concede ainda 15 euros em Bitcoin, assim que aproveita a promoção antes que a mesma termine. Lembra-te sempre de que há riscos associados a este tipo de investimentos e que só deves investir capital que estás disposto a perder. Contam-se pelos dedos da mão os índices mundiais que não fecharam no verde esta semana, sendo que na Europa foi mesmo uma semana muito forte, com vários índices a fechar acima dos 2%. No que toca a notícias, a Visa decidiu que o ser humano tem demasiada fricção, ou talvez demasiada consciência, na hora de abrir a carteira. Com a nova tecnologia de pagamentos programáveis, vais poder delegar as tuas compras a um agente de inteligência artificial. A ideia é que o bot depois execute transações sozinho dentro dos limites que tu defines, poupando-te o trabalho de decidir o que comprar. Acaba por ser o triunfo da conveniência sobre o discernimento. No fundo, é um passo lógico para uma sociedade que já não quer ter trabalho de pensar no que consome. A tecnologia promete libertar-nos da burocracia, mas na verdade está a criar aqui o cenário perfeito para que algoritmos de consumo nos manipulem com uma precisão cirúrgica. Vamos passar a vida a validar compras que a IA decidiu que nós
nós precisávamos, enquanto o nosso saldo desaparece em microtransações automatizadas. E este, meus amigos, é o futuro. Delegar a nossa vontade a um código ou algoritmo que ironicamente foi desenhado para nos deixar mais pobres, mas de uma forma muito mais eficiente. Os Estados Unidos conseguiram também o impossível. Esvaziaram as reservas estratégicas de petróleo até níveis que não se viam há 43 anos. A estratégia da administração foi simples e brilhante para o curto prazo, inundou o mercado com crudo para tentar segurar os preços na bomba e evitar a fúria dos eleitores. O problema é que quando se joga com o estoque de emergência para maquilhar a inflação, o resultado é uma segurança energética que se evaporou. É um exercício clássico do amanhã logo se vê, e a administração de Trump trocou a resiliência estratégica por uma ilusão na estabilidade dos preços, e o mais cínico nisto tudo é que para repor as reservas agora vai ter de comprar petróleo a preços de mercado internacional que estão longe de ser convidativos. Ou seja, gastaram o que não podiam para comprar tempo e agora vão ter de pagar a fatura com juros. É uma gestão do país feita com mentalidade de quem usa o cartão de crédito para pagar a conta da luz. Ainda, a administração norte-americana decidiu não renovar o acordo de livre comércio com o Canadá e o México, e o argumento oficial é a proteção da indústria e do emprego norte-americano, uma retórica que soa sempre bem em momentos eleitorais. Na prática, é o desmantelamento das cadeias de valor integradas que sustentavam a economia da América do Norte há décadas, trocado por um protecionismo nostálgico que promete salvar empregos que muito provavelmente já não existem. Vivemos numa era de fragmentação, onde a solução para todos os problemas é levantar muros e renegociar contratos sob ameaça, e ao rejeitar o acordo, os Estados Unidos estão a apostar na ideia que se podem isolar e prosperar sozinhos no seu quintal, ignorando que o mundo já não funciona assim. É uma manobra de soberania comercial que ignora o custo real para os consumidores e a instabilidade que gera para as empresas. No fim, a conta desta batalha política vai ser paga por quem compra bens mais caros, tudo em nome de uma soberania que no mercado global de hoje é pouco mais que uma miragem. Falando no portfólio, fechou a semana nos 121 mil dólares, tendo conseguido perto de 200 em dividendos no mês passado, de junho. Foi também uma semana onde eu reforcei a minha posição na empresa Dinopolska, que voltou a valores de 2022, apesar de continuadamente mostrar bons fundamentos com um crescimento orgânico e estar numa economia que é das que mais cresce na Europa. Dito isto, passa pelo Patreon, tens lá todas as minhas opiniões explicadas, análises exclusivas e uma comunidade incrível para te apoiar. Deixa o teu like por aqui, apoiando o canal, subscreve o mesmo e partilha a tua opinião na caixa de comentários. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. No es, digo, si la gente mañana, ejerciendo su libertad, dijera, ya bueno, no trabajo más, soy autárquico, voy a solamente sembrar en mi jardín para alimentarme de lo que pueda o ir a cazar al bosque y no quiero intercambiar más con nadie. Se acaba el capitalismo de la noche a la mañana, no necesitas imponerlo por la fuerza. Pero los socialistas tienen que imponerlo por la fuerza del Estado. ¿Por qué? Porque si tú dejas a la gente en libertad de perseguir sus fines, el sistema de mercado surge de manera espontánea. Es lo que queremos los seres humanos. Por eso todos los sistemas socialistas han sido dictaduras criminales y genocidas. Porque la única manera que tú tienes de suprimir ese instinto es por la violencia.